Patrocínio Prefeitura do Rio, Secretaria de Integração Metropolitana e Programa Integra Rio. Aloha, galera. Aqui é a Mari Salles, do Surf Guru. Boa tarde. Obrigada, terceiro Congresso Carioca de Surf, pelo convite. Hoje aqui eu vim aqui hoje para falar sobre como ler as previsões de ondas no Surf Guru. A gente tem aí 30 minutinhos a 40 minutos, então vai ser uma palestra rápida, que é muita coisa em pouco tempo. Então eu vou dar um passadão para vocês começarem a ter uma ideia mas a gente tem como se aprofundar depois. No curso, a gente tem curso, enfim. Mas vou dar um passadão, eu vou começar a falar da estrutura do Surf Guru, vou falar mais do visual, assim, de dicas que a gente dá, gráficas, assim, e depois eu vou entrar um pouquinho na parte teórica, que eu vou ter que ser mais superficial mesmo, por causa do tempo. Mas vamos lá. Então eu estou aqui já Deixa eu fazer o seguinte. Esse aqui é o meu truque para ficar mudando de página, que eu vou da apresentação para o site, do site para a apresentação. Então aqui eu estou no site do Surf Guru, na home, no início. Então aqui a gente já tem uma previsão resumida, mostrando a nossa localização. Acho que eu removi a minha localização, aí está marcando São Paulo, mas era para estar Rio. Enfim, aí aqui, se você autorizar a pegar a sua localização, vai aparecer Rio de Janeiro. E aí a gente escolhe o município, Rio de Janeiro. E aí vamos lá para a previsão completa. Aqui embaixo ali já aparece um resumido. E aí quando a gente vai para a previsão completa, primeiro no site vai abrir sempre a oceânica. Por que isso? Isso que aí começa a estrutura do site, né? A gente começa pela previsão oceânica olhando os mapas, porque quando a gente quer saber de previsão, não adianta a gente olhar só o que vai acontecer na praia, porque a praia já é o final, a gente tem que ver lá no início. Então o site começa pelo mapa, gente, abriu um negócio aqui, justamente para a gente começar a entender como que a ondulação está sendo formada, da onde ela está vindo, aonde ela está sendo formada, com que intensidade ela está sendo formada e como que ela vai chegar na costa. Então, por isso, não é à toa que a previsão começa pelo mapa. E aí a gente tem aqui 5, e mais o lado de cá, que é o espectral. Mas ali do lado esquerdo, a gente tem 4 abinhas em cima, que o primeiro a gente fala das alturas de onda, o segundo é período, aí depois vento, tempo e temperatura da água. Se vocês perceberem, a gente sempre vai usar também a escala de cor, o espectro de cor fria a cor quente. Aqui tem a escala, né? Nesse caso, a gente está falando de altura de onda, então a cor fria é sempre pequeno e a cor quente sempre grande. E aí, quando a gente muda para período, a gente vai seguir o quente e o frio, mas aí dessa vez é para falar de período. Como é que eu perdi meu mouse aqui? Aí, mesma coisa, a gente sempre tem a escala, em cada gráfico ou mapa, sempre vai ter a escala mostrando o que a gente está falando, assim, né? Se a gente está falando de altura, a gente vai se adaptar para a escala de altura, se a gente está falando de período, a gente vai se adaptar para período. Eu vou explicar o que é período, tá, gente? Mas eu estou dando um passadão agora pelo site. Mesma coisa para vento, de frio para quente, quanto mais quente, mais intensidade o vento. Beleza, aí depois a gente... Então, vou entrar aqui no assunto agora. Para a gente falar de onda, de surf, tem 3 fatores muito importantes na hora de surfar, que é a ondulação, né? Para a gente falar a onda do surf, a onda que a gente quer pegar. Eu surfo também, né? E eu vou de parapente. Então, eu tenho essa relação com o mar e com o ar, bem forte. Então, assim, a onda, ela não é só ondulação, não é só o vento e não é só a maré. São os 3 fatores juntos. A gente precisa entender a ondulação, a gente precisa entender o que está acontecendo com o vento e também com o tempo, né? Não só com vento, mas com tempo, chuva, sol e maré. Então, a gente tem aí 3 fatores muito importantes: ondulação, maré e tempo. Que o tempo entra... Previsão do tempo, o tempo mesmo, sol e chuva e vento.
Bom, e aí como que as ondas são formadas? Vamos falar primeiro das ondas, né? A gente vai falar da característica delas, de como elas são formadas, de como elas se deslocam, de como elas chegam na praia. Até tenho aqui, calma aí, voltando aqui. Então, as características, de qual é a característica da onda, como que ela é formada, qual é o deslocamento e como ela arrebenta na praia. Então, todas essas 4 questões são importantes, né? Então, como é que se formam as ondas? Qualquer onda, seja de ar, de água, ela é formada a partir de uma perturbação. Então, aqui no caso dessa imagem, a gente vê que caiu uma gota, essa gota gerou uma onda na água parada. Então, se eu pegar uma mola e girar a mola, e fazer assim, balançar a mola, ela vai causar uma onda. Se eu soprar no ar, ela vai causar uma ondulação invisível aqui que eu não estou vendo, mas vai causar uma perturbação. Então, as ondas, as ondas do mar, elas surgem a partir do vento. É o vento que perturba a água que gera a ondulação na superfície do vento. A onda que a gente surfa, ela não é profunda, ela é da superfície. Então, o que acontece? Pode ser na praia, como pode ser bem no oceano, no meio do oceano, tem uma tempestade de vento, uma tempestade que tem um vento forte, ela sopra na superfície da água. Então, aqui a gente vai ver o vento soprando na superfície da água e existe a região que esse vento está influenciando, até onde ele está alcançando. Isso a gente chama de pista de vento. Então, se, vamos supor, né, o vento está soprando, ele é daqui onde eu estou até ali a piscina, essa é a pista de vento. Nessa pista de vento, as ondas vão se formando. Elas começam como marolas, que são ondas bem pequenininhas, sem direção. Depois elas começam a virar vagas, que já é uma ondulação que a gente pega onda. São ondas de período curto, são ondas que vocês vão ver. Pô, com certeza que todo mundo vê na praia uma onda seguida da outra, né? Vem aquela onda e logo depois já tem outra, naquela série, né, uma seguida da outra. Aquilo são vagas, são ondas de período curto. E aí, quando essas ondas começam a se organizar, elas se deslocam da pista de vento, elas já viram swell. Então, a partir do momento que elas deixam de ter a influência do vento, elas são um swell. Então, o swell mesmo é uma onda antiga. É uma onda que já foi formada e chegou aqui. Quando a gente está surfando uma onda mais bagunçada, ela provavelmente foi feita mais próximo da costa ou na própria costa. Por exemplo, aqui é muito comum surf de onda grande de sudoeste, né? O sudoeste, quando está aqui, né, entra a frente fria, a gente está surfando vagas. São vagas grandes, mas são vagas. São ondas que acabaram de ser formadas. São ondas que estão com a influência do vento ainda. Muitas vezes, né, o mar está muito balançado, a ressaca, né? Mas não deixa de ser surfável, depende do estilo do surf. Bom, mas eu vou mostrar aqui no site como é que a gente vê essa diferença. Eu vou botar aqui no mapa do mundo só para ficar mais evidente, assim, para vocês entenderem melhor. Como é que só para vocês saberem como chega no mapa do mundo, você vai em país e lá em cima tem mundo, tá? Então, só para te mostrar como eu cheguei lá. Então, aqui, o mapa do mundo. Eu tenho as 4 opções para ver aqui no mapa do mundo: tamanho de onda, período e vento e tempo. Eu vou ver vento, porque eu quero ver onde que as ondas estão sendo formadas. Então, assim, se eu olho aqui, lá no sul da Argentina, lá naquele vermelho ali, é onde a intensidade do vento está mais forte. Ali, com certeza, tem ondas sendo formadas. Ali é uma pista de vento. Se eu mudo para o gráfico de período, eu já começo a ver que está... de novo. Que aqui, ó, está começando uma coisinha. Ali está começando. Se eu chego para frente, vocês vão ver que já vai começar a se propagar. Ó como é que as ondas já estão se deslocando
e estão percorrendo o Oceano Atlântico. Conforme elas vão percorrendo o oceano, elas vão ganhando mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade, e vão se organizando. Então, quanto mais longe da costa as ondas são formadas, melhores elas vão chegar na costa. Assim, elas vão chegar mais organizadas, mais potentes, elas vão ter percorrido bastante e vão estar melhores. Não é à toa que a gente costuma surfar um mar balançado, porque muitas vezes a gente está surfando ondas que foram formadas muito próximo da costa. Então é por isso que... Ou na costa mesmo. No Nordeste isso acontece muito. Você surfa onda de vento mesmo. Então é uma qualidade inferior. Um swell bom mesmo, ele foi formado lá longe e está chegando dias depois. Então a gente consegue se planejar. Você consegue ver antecipadamente o que está vindo. E aqui também a gente vai começar a falar de direção. Mas eu acho que antes de falar de direção, eu tenho que explicar para vocês o que é período. Rapidinho. Deixa eu chegar nas características. Então, assim, só para mostrar, fazer uma ilustração, né, do que seria uma pista de vento. Você vê essas marolas recortadas, bagunça, conforme elas vão se deslocando, elas vão se arrumando, e aí seria o ideal, né? Elas completamente alinhadas. Então, essa ondulação aqui, ela saiu da pista de vento faz muito tempo. Ela está perfeita, ela está linda. Bom, então, características principais da onda, né? A gente tem o comprimento da onda, que é de uma crista a outra, e a altura da onda. A altura é um pouco polêmica, né? Que tem a questão de olhar por trás da onda e tal, mas a gente está falando da onda da ondulação que está se deslocando no oceano ainda. A gente não está nem falando da arrebentação. Aqui ela está no oceano. Então, a altura a gente vê da base, a crista é a altura da onda. Aqui eu já falei. Aí o período é o fator mais importante da ondulação. É mais importante que a altura. O período, ele diz muito sobre a qualidade da onda. Quanto menor o período, pior a qualidade. Quanto maior o período, mais forte, mais potência a onda tem. Porque a potência da onda está diretamente relacionada ao período. Muita gente olha a energia da onda, mas a energia da onda não leva o período em consideração. A potência já leva o período em consideração. A energia é só a altura da onda. Ao quadrado. Mas, enfim, vamos lá. Então, como é que eu meço? O que é o período, né? O período é o tempo entre uma crista e outra. Então, por exemplo, eu estou boiando ali, sentada na prancha. Aí veio uma onda. Aí ela passou por mim. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, até passar a próxima. Então, esse é o período entre uma crista e a outra, ali na série. Então, normalmente aqui no litoral do Rio, eu sou carioca, mas eu moro em Saquarema, o período ali a partir de 11 já começa a ficar muito bom. Quando começa a ficar verde no gráfico, já começa a fazer bastante diferença. Tá? O período que eu falei, eu não vou conseguir explicar isso aqui a fundo, que isso é mais complexo, mas isso aqui, o período está correlacionado ao comprimento da onda com a velocidade da onda. Então, quanto mais alto o período, mais veloz a onda, maior a onda, enfim. Aqui só para vocês verem as regiões de pista de vento, vocês conseguem ver, aqui é o sul e é o norte. As épocas de ondulação seguem inverno, né? Quando é inverno no Brasil, a gente tem bastante swell de sul, e quando é inverno no hemisfério norte, a gente tem bastante swell de norte. Então é bom para o litoral norte, como Fernando de Noronha e outros lugares. Rio Grande do Norte, né? Pipa, esses lugares assim. Aí aqui só para ilustrar mais uma vez, que isso é muito importante. Então aqui estão rolando... aqui é o vento, esse é o mapa de vento. Está rolando aqui a pista de vento. Então aqui a gente está tendo vagas. Aqui nesse mapa a gente já vê o período, as ondas se deslocando. Então aqui você vê que o período está baixo, e aí conforme ele se desloca da pista de vento, ele já vira um swell. E aí ele vai percorrendo e vai indo. Bom, aí vamos chegar na direção. Aí ele se propagou até bater na África. Você vê que ele foi ganhando energia.
ganhando potência, né? Na verdade. Isso aqui eu falo depois, isso aqui. Eu quero pular para cá. Então, outra característica que é a altura, no site a gente mostra, agora indo de volta aqui para a previsão, no site a gente vai mostrar a altura total, só que a gente também tem as informações complementares dessa ondulação. Por quê? Calma aí, é bom voltar lá, porque nessa foto aqui, porque no mar não tem uma ondulação, são várias ondulações se cruzando. Então, a gente chama de salada de ondas no surf guru. Quando tem várias ondulações se cruzando, elas sempre têm várias ondulações se cruzando, tá? Por acaso, agora, essa semana, vai ficar predominante de leste. Mas, normalmente, tem uma influência de sul, só esperar. Eu estou logada aqui no Surf Guru Pro, fazendo uma propagandinha. Eu vejo 15 dias, mas aqui ó, dá para ver que a gente vai ficar aí nos próximos dias com uma ondulação de leste-sudeste, ou né, você está vendo aqui que já está bem azul claro, então vai ser uma ondulação bem mais ou menos, de vagas. Se eu entrar na praia, eu vou conseguir ver mais específico como está entrando aqui na Macumba. Ah, eu não botei. Eu botei aqui. Esse aqui é oceânico. Esse aqui eu botei a praia já. Então aqui eu já tenho, já olhando para a praia, né? A gente já vê que vai entrar bem menor, 1 metro de uma ondulação bem mais ou menos, e de repente vai entrar um swell lá no sábado, dia 9, já começa a entrar alguma coisa. Aqui a gente vê duas características interessantes, que não é só a altura repentina, mas também a mudança de cor. A mudança de cor ela já indica que está entrando uma ondulação, um swell, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Como o mar é uma salada de ondas, a gente tem essas abas que separam as ondulações. Então, a gente tem as vagas, para a gente poder ver o que é vaga, o que é swell. Aí eu vejo o que é vai entrar esse swell de sul, que depois ele vira um pouquinho de sudoeste. Enfim, tem algumas ondulações entrando aí nos próximos dias. Então eu consigo ver separado. E o swell B, nesse caso aqui, não está aparecendo muita coisa, mas tudo bem. E aí, bom, aqui a gente tem essa combinação de ondulações. E aqui na altura total, a gente mostra o terço maior daquele grupo de ondas. Então, assim, quando você olhar aqui, não vai ser a maior onda do dia vai ter 1 metro. Não, vai ser o terço. Dentro daquele terço maior do dia, vai ter 1 metro. Tá? Então, é impossível ter uma exatidão de todas as ondas. Né? Então, a gente tem uma ideia do que vai ter, mas é uma combinação de ondas. Então, vai ter de vários tamanhos. Eu vou pular aqui logo para o espectro, que ele é muito importante. A gente vai agora falar da direção, né? A direção é muito importante, mas para entender a direção, a gente tem que entender de rosa dos ventos, que é esse símbolo aqui, que indica o que é o norte, o sul, o leste e o oeste. E para identificar isso é importante. Toda praia que você for surfar, vale a pena você se orientar naquela praia. Né? O Rio a gente está acostumado, a gente sabe que o sul está em direção do mar, mas é bom fazer esse exercício até aqui no Rio, porque de leve, assim, as praias vão variar um pouquinho. A janela da praia, que é o que a gente chama, né, a abertura da praia, ela pode estar mais a sul, um pouquinho mais a leste no canto, lá no Arpoador um pouquinho mais assim, enfim. Né, cada praia tem uma direção própria, então é legal vocês irem identificando isso. Assim, onde é que está de fato o pôr do sol. Aí tem um exercício bom, que você bota o braço apontando para o pôr do sol, um braço apontando para o pôr do sol e o outro braço para o nascer do sol. E como a gente está no hemisfério sul, de frente para o mar, eu gosto de olhar para o mar. Né? Aí eu sei que para minha frente é sul, para trás é norte. E aí eu consigo entender o resto da rosa de ventos. O que é sudoeste, o que é sudeste, o que é noroeste, o que é nordeste.
E aí, enfim, eu consigo entender qual é a ondulação, como que a ondulação está entrando e o vento também. Um exercício bom do vento é você fechar o olho e aí apontar, né, você entendeu como é que está a rosa dos ventos. Aí você fecha o olho, agora parou o vento, parou mesmo, porque a biruta deu uma morrida ali, morreu um pouquinho. Aí você fecha o olho e aponta o rosto em direção ao vento até sentir o vento nas suas duas orelhas. Quando você sente o vento nas suas duas orelhas, você abre o olho. Aí eu até gosto de botar o braço assim para frente. Aí eu sei da onde está vindo o vento certinho. Assim, é papum. E aí você vai se acostumando até, tipo, quando o vento vira, ele dá uma morrida para virar. Olha, ele está virando. Ele estava de sudeste, acabou de virar para nordeste. Ele morreu um pouquinho, ele está virando. Então ele tem essa característica, assim, antes de girar, ele dá uma morrida, ele dá uma bagunçada, às vezes fica girando um tempo até ele encaixar de novo. Isso tudo vai te ajudar a ler os gráficos, a entender a sua praia e entender as outras praias também. Bom, esse aqui é o gráfico mais importante. Eu vou falar do gráfico mais importante que a gente tem no Surf Guru. Ele é o mais completo e as pessoas usam pouco ele, que é o espectro. No espectro, a gente identifica como a ondulação está chegando na praia certinho, tá? Na janela da praia. Cada praia tem uma janela. Então aqui, ó, essas setas querem dizer todas as possíveis direções que a ondulação está chegando. E as cores indicam a energia dessa direção. Então, nessa direção aqui, vai ter mais energia. Todas as ondas que entrarem dessa direção vai ser uma ondulação com mais energia. Se entrar uma ondulação, uma onda dessa direção, ela vai ter menos energia. E você pode ter certeza, assim, você olha o espectro, você fica sentado na prancha e aí você vai perceber que vão vir ondas de várias direções se a ondulação estiver aberta. Se ela estiver mais fechada, você vai ver que fica certinho ali, quebrando no mesmo lugar. Mas se estiver quebrando em vários picos, provavelmente a ondulação está mais aberta. E aí vai ter o pico bom mesmo e vai ter as outras ali, né? No crowd a gente vai fugindo, vai achando as complementares. E aí, né, você vai se posicionando conforme a ondulação está chegando. Então, assim, o grupo que está chegando naquela ali, no mais vermelho, é a melhor qualidade. Mas nada impede de você surfar as outras coisas. Quanto mais aberto está o espectro, mais balançado está o mar. Por quê? Tem mais ondulações vindo de direções diferentes. Quanto mais fechado está o espectro, tipo, por exemplo, se só tivesse esses três aqui bem vermelho, é porque está muito definido, sabe? Está muito organizado. Isso faz muita diferença. Isso aqui eu não vou conseguir ter tempo de explicar isso aqui, mas vamos lá. Eu quero explicar. Eu quero mostrar no site mesmo. Vou mostrar no site para vocês onde fica o espectro. O espectro fica junto com os mapas. No celular, galera, é o último. No celular tem botãozinho em cima do mapa. É o último botãozinho. É um botãozinho que é um círculozinho. É o 6º botãozinho. Então aqui eu estou na praia, eu estou vendo. Eu posso ver o espectro tanto na previsão oceânica quanto na da praia. Eu vou ver primeiro na oceânica para explicar para vocês uma coisa. Aqui, quando eu estou olhando o espectro na previsão oceânica, ou seja, na região do Rio de Janeiro, no caso aqui, eu estou entendendo como é que o swell vai entrar, a ondulação vai entrar, não necessariamente um swell, mas a ondulação vai entrar no litoral do Rio de Janeiro. Daqui eu já começo a entender como é que a ondulação está vindo. Então, se eu sei que é melhor, tal praia é melhor de ondulação de leste, aí eu já estou tendo uma ideia, esses picos aqui vão estar melhores. Se é de sudoeste, esses picos vão estar melhores. Então, assim, normalmente canto, aqui no Rio, né? Normalmente canto esquerdo é melhor de sudeste, leste ou sudeste, e canto direito de sudoeste. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, por quê? Bom, então aqui eu já começo a ter uma ideia de como a ondulação está entrando
no litoral. Lembra que a partir do dia 9 lá tinha um swell entrando? Então, aí aqui a gente já vê no espectro lá, tem bomba vindo e como que ele vai girando ao longo dos dias. Tá? Então, aqui no espectro a gente consegue ver a direção da ondulação, a energia da ondulação, que é a cor, a direção, né, de cada partição, e o período e o vento. O período, esse é um pouco mais difícil de ver, porque tem esses círculos aqui, que o período mais baixo está para cá e o período mais alto está para cá. Então, quanto mais para cá, menor o período, quanto mais para cá, maior o período. Então, isso aqui é a ondulação predominante. E aí a gente vai ver ali, eu não consigo enxergar daqui, mas o período ali está de 10 mais ou menos, 12, uma coisa assim. Entre 10 e 12. Então, nesse dia, a gente vai ter uma predominância de ondas de sul, com energia ali de uns 200 joules ali para cima e para baixo, e no período de 12. Então, ali vão ter o melhor conjunto de ondas. E a setinha amarela, essa aqui, ela é o vento. Diz o vento aqui embaixo e conforme o vento aumenta, a seta aumenta. Conforme o vento está mais fraco, a seta diminui. E aí a seta vai rodando conforme a direção do vento. A gente sempre fala a direção que ele está vindo. Então, se ele é de sudoeste, ele está vindo e está apontando em direção a nordeste. Então, ele está vindo de sudoeste. Essa é a direção que a gente está falando. Tá partindo de sudoeste, em direção a nordeste. Então, vocês vão ver a seta crescer, diminuir, girar, conforme os dias vão passando. Vão aparecendo outras setas aqui das ondulações predominantes. Estão aqui, duas ondulações entrando. Conforme eu vou passando, vocês vão vendo que ele vai girando, vai se movimentando e tal. Então, isso aqui é bem interessante vocês verem como é que a ondulação está entrando no nosso litoral. E aí eu quero ver a macumba especificamente. Aqui é muito, muito bom para quando vocês estão indo para um pico que vocês não conhecem. Vocês não fazem a menor ideia. Então, isso aqui ajuda muito quando vai fazer uma surf trip também. Então, assim, você está aqui... Você consegue ver pelas pontas qual ponta vai estar melhor ou tal, aí, enfim, como ela vai estar entrando exatamente naquela praia. Vocês vão vendo a diferença. Então, assim, essa ferramenta é muito útil. Vamos para a próxima aqui, que é energia e potência. Energia e potência já é uma informação complementar. A gente tem... A energia, ela é a altura da onda ao quadrado. E a potência é a altura da onda ao quadrado vezes o período. Então, assim, a potência é mais relevante do que a energia. A energia é basicamente a altura da onda. Mas aqui, tanto faz o que você olha. Um está relacionado à barra. Eu até nem falei daqui, né? No caso do gráfico, a barra é a altura das ondas aqui nesse gráfico e a cor é o período e aqui embaixo a direção. Aqui na energia e potência, a altura da onda, a altura da barra, perdão, é a energia em joule e a cor é a potência. Já aqui na potência, a altura da barra é a potência e a cor é a energia. Então, na verdade, tanto faz vocês olharem, já começa a ficar um pouco mais complicado. E aqui eu também tenho como ver por ondulação. Vagas, swell. Eu consigo ver a energia por ondulação, né? Vai ficar vagas aí nesses próximos dias. A gente tá... Por que vai ficar vagas? Porque vai ficar o vento nordeste soprando, o leste-nordeste soprando aí nos próximos dias, aqui na costa, hoje dia, né? Hoje mesmo a gente já viu isso, a gente praticamente estava numa pista de vento. Então a gente vai ficar com essa ondulaçãozinha pequena de leste nesses próximos dias e depois vai entrar aí os swells, mais para o dia 9. Né? A gente consegue ver com mais clareza aqui quando a gente muda a aba. No total, aqui a gente vê tudo junto. Se você fechar, você consegue ver a tabelinha, que também muitas pessoas preferem essa visualização.
da energia e potência de cada dia, mas aí é um resumo do dia, né? Aqui você consegue ver em 3 horas. Aliás, não sei se é óbvio para todo mundo, né? Então é importante eu falar, como que o gráfico funciona. O verde claro, o fundo do gráfico, o verde claro é dia, o verde escuro é noite. Aí tem uma linha branca aqui que marca meio-dia e uma linha preta que marca meia-noite. E cada barra é 3 horas. Então é meia-noite, 3 da manhã, 6, 9, 12, meio-dia, 3, 6, 9 e meia-noite. Então cada barra é equivalente a 3 horas. E se você passar o mouse ou no mobile, você clicar na barrinha, você vê essa tabelinha resumida, que é uma mão na roda também. O mouse está escorregando aqui, não está ficando rapidinho. Deixa eu fazer um... vou ter que botar na perna aqui. Então, deixa eu levantar, que senão vocês não vão ver. Calma aí. Então, aqui eu consigo ver resumidamente as ondulações e o vento também. Muita gente gosta dessa visualização de em 3 horas, vai passando para ver como é que está o vento, sem ter que ficar indo e voltando do gráfico de altura de ondas e do de vento. Tá? Vou pular aqui para o de vento, vou botar o vento na oceânica para vocês verem. Aqui quando eu estou olhando a previsão oceânica, ou seja, da região do Rio de Janeiro, eu não tenho a influência da costa. Então, as bolinhas de direção embaixo, elas são todas da mesma cor. Quando eu boto na previsão da praia, eu já consigo ver a influência da costa. Ou seja, aqui a gente indica se o vento está... A gente dá a dica, né, do vento fraco, o vento terral, o vento cruzado, o lateral e o maral. A qualidade do vento é fundamental para a formação da onda. Vou voltar para a apresentação para mostrar isso. Depois eu volto aqui para essa parte que eu pulei, mas não tem problema. A gente está indo no flow. Bom, aqui, posso interagir com a galera? Qual é o vento? O vento está vindo da onde nessa foto aqui? Se alguém quiser falar. Pode? Alguém pode falar? Terral, está vindo do mar. Por quê? Por que vocês sabem que está vindo do mar nessa onda? Por causa do véu. O véu, de longe a gente vê. Olha que lindo. Pô, o véu, nossa. Fico até arrepiada. O véu, o que é o terral, né? É o vento que está vindo da terra indo em direção ao mar. E por que ele é o melhor vento? Porque ele ajuda na formação da onda. Na hora que a onda vai quebrar, ele segura a onda e ele ajuda ela a quebrar melhor. Ela fica mais limpa e tal, enfim. Já esse aqui é o vento maral, que ele vem por trás da onda e desmancha a onda, né? É um vento que prejudica a formação da onda. Então, aqui a gente já vê, pelas corzinhas, a qualidade aí do vento. É uma maneira rápida da gente interpretar sem ter que entender a direção daquela praia, né? Tipo, Nordeste, o que é Nordeste naquela praia? Não sei. Enfim, mas aqui eu já vejo que o verdinho, terral, vermelho é maral. O verdinho é bom, o vermelho não é bom. E cruzado depende. Depende muito da praia. O fraco sempre é bom, praticamente. Tirando a exceção, eu já surfei uma praia que o vento fraco era péssimo. Lá no Nordeste perto de Recife, tem como é que é? O Paiva, né? O Paiva, a galera surfa a onda de vento. Se para o vento, acabou a onda. Então, se não tem vento, não tem onda. Então, no caso, o vento fraco lá é ruim. Mas é muito raro isso, gente. É muito raro. Bom, aqui embaixo a gente tem um gráfico de previsão do tempo. Esse gráfico muita gente não entende, mas ele é bem interessante. Aqui em cima, essa faixa aqui é o céu. Então,
eu acabei de perceber que a escala de nuvem não está aparecendo aqui, mas o mais escuro é mais nuvem e o mais claro menos nuvem até chegar ao azul, que é o céu claro. Então ali a gente está vendo literalmente como está o céu ao longo dos dias. Cadê meu mousezinho? Então vocês vão vendo aqui que em algum momento fica mais claro, vai ter um céu azul, fica escuro de novo e tal, vai ter nuvem. A linha que está passando é a linha de temperatura e esse quadradinho verde é chuva. Ele vai... A altura desse verde é o volume de chuva que vai cair no dia. Tá? E aqui embaixo, um dos gráficos mais importantes também, mais acessados do Surf Guru, é a maré. Bom, antes de falar da maré, que é a última coisa, eu queria falar uma coisa que eu não falei, que eu pulei. Que eu falei, mas não falei tudo que tinha que ter falado. Que é a janela da praia, né? A gente estava falando de direção, então no espectro a gente vê bem a janela da praia em relação àquela ondulação e aí fica bem visual o espectro, assim. Se você senta deixa eu botar aqui mesmo. Se você senta na praia, na prancha lá fora, está esperando as ondas, você vê certinho onde está vindo. Então assim, esse gráfico aqui, pô, ele é muito bom mesmo, assim. Surfa, olha esse gráfico, surfa, volta, surfa de novo, olha. Vocês vão começar a se familiarizar melhor, vocês vão ver que ele é muito bom mesmo. Então aqui a gente tem, cada praia tem uma janela, né? Eu já falei disso, isso é muito importante. E quando a ondulação vai entrando na praia, ela sofre vários efeitos, né? Tanto de difração, esse aqui é o de refração, que é quando vai batendo no fundo, ele vai mudando, vai ficando, a ondulação vai ficando paralela à praia, né? Porque a ondulação ela é uma linha, então elas vão vindo assim, vão acertando. Então é efeito de difração, então por isso que faz diferença qual é a ponta que a gente está surfando. Porque se está vindo de leste, ela sofre um efeito de difração, de refração e difração, os dois, na verdade, porque difração é quando bate em ponta, a ilha e tal. E refração é quando bate no fundo. Então ele vai ajustando e vai entrando. Então isso é fundamental entender em relação às pontas. Bom, aqui não sei se vocês vão ver, mas essa imagem lá de Saquarema, ela aqui você consegue ver da onde a ondulação está vindo, conforme ela reage aos obstáculos no meio do caminho. Assim, alguém chuta aqui qual é a direção da ondulação? Vendo essa foto do Google? Leste, exatamente. Ela está vindo aqui de leste, essas linhas aqui estão vindo de leste, ela bate aqui na ilha, ó. Vocês já começam a ver ela fazer esse efeito circular. E aí ela bate aqui no point e já começa a virar para a praia. Se tivesse de sudoeste, estaria ao contrário, né? Estaria vindo aqui, batendo na barrinha e entrando. Entrando reto no point. Então, não é a melhor ondulação para o point, por exemplo, mas não quer dizer que não dê onda boa também. Os tubos rolam bastante no sudoeste. Porque aí bate na bancada e quebra quebra a direita, que é mais tubular. Aqui, dando um zoom, vocês conseguem ver mais de perto esse efeito de difração, né? Fica bem circular aqui, e aí bate no point e já começa a virar. Então, essa questão da janela é bem importante. E aí, conforme ela vai batendo no fundo da areia, ela vai empinando e quebra. Então ela chegou na praia, chegou na zona do surf. Bom, aí entrando em maré, para finalizar, porque a gente tem um tempo curto mesmo. Maré é um dos fatores mais importantes e vocês vai ter que perguntar para o local mesmo qual é a maré boa daquela praia. Não tem muito jeito, é um conhecimento bem local. Porque cada fundo reage de uma forma diferente, um fundo de coral, ou até fundo de areia mesmo, depende da praia, depende do fundo. Então, assim, a maré realmente vale sempre dar uma perguntada, se você não conhece o pico, qual é a maré boa. Pode ser que ele não fale a verdade, mas talvez ele fale. Mas, assim, para a gente entender
a influência amarela acontece com os astros, né? Então a gente tem o Sol, e tem a Lua e tem o Sol influenciando a maré. Não é só a Lua, é o Sol também. O que acontece? A gente tem dois momentos muito importantes, né? Quando está a Lua cheia ou Lua nova, que é a maré viva, e quando está a Lua crescente minguante, que é a maré morta. Basicamente, a maré viva é a de cima, que ou quando está a Lua nova ou Lua cheia, eles estão alinhados, a Lua está alinhada com o Sol. Então, os dois estão agindo sobre a Terra e puxando agindo, né, a força da gravidade está ali puxando mais volume de água. Então, puxa mais de um lugar, tira mais de outro. Aí, conforme elas vão girando, né, conforme a Lua vai girando, ela fica perpendicular à Terra. Então, aí tem o Sol puxando e a Lua puxando. Então, a gente vê uma variação bem amena de altura de onda. Perdão, de maré. Aqui uma imagem lá de Uluwatu, né, para a gente ver bem a diferença de uma maré viva aqui no momento da seca e no momento da cheia, que muda totalmente o visual, né? No mesmo dia, a gente vê isso aqui lá em Uluwatu. Em picos de coral é bem comum. Aqui é um mapa, esse mapa é interessante, esse mapa são os lugares que tem mais variação de maré. Bom, no Nordeste do Brasil, a gente tem uma variação muito alta de maré, ou seja, ela desce muito e ela sobe muito. Então, é comum lá no Nordeste, né, a gente ver, seca pra caramba, e aí, de repente, vem até a beira da praia de novo, até onde estão as árvores, né? Então, assim, tem uma variação muito grande. Mas já no sul do país, a variação é muito pequena. E aí, quando você vai olhar o gráfico de maré, você tem vários picos de maré no mesmo dia. Assim, a maré varia muito pouco. Então, esse gráfico é interessante para vocês entenderem. Por exemplo, vai escolher não é à toa que a América Central é boa para surfar, sacou? Porque tem essa variação de maré, pico fixo, pico de pedra, pico de... Enfim, de vários... pico fixo, né, que é melhor. Aí, enfim, com uma variação grande de maré, dá altas ondas. A gente já falou disso. Isso calma aí. Então... eu quero mostrar o gráfico de maré para vocês. Tá. Então, voltando aqui para o gráfico de maré, agora que eu falei, né, da influência da Lua e do Sol, aqui no meio do gráfico tem a luazinha. Eu vou passar ele, ó, vocês vão ver que a Lua a gente acabou de passar a Lua nova e a Lua está voltando a crescer. Aí eu vou passar aqui, vocês vão ver que a Lua está crescendo, né? Crescente, fica no sábado, ela está crescente. Aí aqui vocês vão começar a ver, vou voltar, observa a variação da altura da maré. Esse gráfico mostra a altura da maré ao longo do dia. Conforme eu vou passando os dias e vai se aproximando da Lua crescente, a variação de maré vai ficando cada vez mais amena. Até aqui, ó, sexta-feira, logo antes da Lua crescente, isso aqui é meio bizarro. Platô. Isso para o surf é péssimo. As ondas, elas gostam de uma variaçãozinha de maré para dar uma energia, para dar uma variação, enfim. Essa pouca variação de maré para o surf não favorece, realmente. E aí, conforme ela volta a crescer, ela volta a fazer essa grande variação de maré. Até virar cheia de novo e assim segue. Bom, aqui nesse gráfico é legal que a gente mostra também a hora do nascer do Sol e do pôr do Sol, do nascer da Lua e do pôr da Lua. Aí a Lua, ela varia, ela atrasa todo dia, ela atrasa em torno de 55 minutos no próximo dia. Então, assim, hoje ela nasceu, está até escrito aqui, não vou chutar não, porque eu não lembro. Ela nasceu às 6h10 amanhã lá, mais ou menos uns 55 minutos depois, que isso varia também, ela vai nascer amanhã às 6h57. Então, essa variação também interfere, mas não necessariamente no nascer e no pôr dela é o pico, tá? Isso não está diretamente associado, não. Mas é legal de vocês verem, sei lá, quer ver o nascer da Lua? Vocês podem observar por esse gráfico aqui quando é que ela vai nascer.
Aí aqui a gente tem a tabelinha também, visualização de tabela, que mostra mais os picos do dia, e a mensal, que é bem legal. Se você quiser planejar uma viagem, a gente pega as nossas marés com a marinha. Então a gente tem a previsão de maré do ano inteiro. Então, vocês querem... E não precisa assinar o Pro para isso. Se vocês querem, sei lá, planejar uma viagem na lua cheia, na lua nova, que aí já fica a dica, vocês conseguem ver quando é que vai ser por aqui. Aqui está o mês de novembro, mas você, se passar aqui para frente, você vai ver a maré nos outros meses, tá? A maré do mês inteiro. Isso facilita muito no planejamento de viagem. Bom, só mais uma coisa antes de encerrar. O Surf Guru Pro, não tem como não falar do Surf Guru Pro, a gente vê 15 dias de previsão, né? Isso eu já falei. E tem mais duas ferramentas que são muito importantes, né? Além da gente destinar, assinando o Surf Guru Pro, a gente destina 10% para ações de impacto. A gente financia ações de limpeza de praia, ONGs que trabalham com surf, por exemplo, a VUS, a TPM lá no Nordeste. O Bruno da limpeza de praia, ele é nosso sócio, ele também é beneficiado, mas enfim, a gente apoia várias coisas, não só limpeza de praia e projetos sociais. Então, assim, como assinante, você está fazendo parte dessa contribuição. Outra coisa legal é o histórico, que a gente pode ver. Aqui o histórico é um botãozinho que eu escolho a data de qualquer dia de previsão que já passou. Então, por exemplo, você pegou altas ondas tal dia. Ou o amigo lá, você viu na foto que ele foi para o Peru e pegou altas ondas naquela época. Aí você pega a data que ele surfou, ou você lembra aquele dia que você surfou, você bota aqui a data para você ver como é que estavam aquelas condições. E aí é só escolher qualquer data. A gente tem 12 anos de histórico de previsão. E aí clica em ver. E aí vai atualizar na data que você escolheu. Então, você consegue ver o que foi bom para você, então, entender o que procurar, né? Assim, isso é muito difícil, né? O que é bom? Eu não sei. Então, assim, você pode ver uma foto lá do... Esquecido agora daquela galera que faz foto esqueci, enfim. Você vê a foto de alguém no Instagram em tal dia, você volta lá e vê qual foi a previsão. E aí você consegue entender o que foi bom naquela época. Ou até você vai fazer uma surf trip, você tem a data de um swell que foi bom, aí você volta aqui para entender o que foi bom. E aí você pode ir na área Pro e criar um alerta. Aí aqui, eu tenho aqui alguns alertas que estão até desativados, mas vamos supor aqui, Cabo Frio. E aí eu vou criar um alerta, eu escolho, pode ser um alerta aqui para o Rio mesmo, você mora na Barra e quer surfar Ipanema, pegar um Ipanema clássico, São Conrado clássico, mas você não quer ficar vendo a previsão de São Conrado todo dia, você não quer nem pensar na previsão, mas se bater aquela condição que você... altos tubos em São Conrado, aí você tem um alerta já com aquela condição. E aí vai aparecer no seu e-mail conforme ela vai na janela de 15 dias. Vamos supor, começa a aparecer no 15º dia que aquela condição está vindo. Aí você vai recebendo e-mail dizendo que aquela condição está vindo. E aí você vai continuar recebendo se aquela condição confirmar. Se ela desaparecer da previsão, ela não vai chegar mais e-mail para você com aquela condição. Então é uma forma de você ir... se planejando aí onde você vai surfar. Tá. Então, eu acho que... e uma coisa que eu não falei, que eu acho que é legal, assim, eu acho que eu falei das principais ferramentas, além do... uma coisa quando você assina o Pro também, você vê menos anúncio, né? A gente só deixa os anúncios que são dos nossos parceiros mesmo, por exemplo, Christian Dequequer, Longboard Paradise, coisas que são maneiras para o surfista. Aquelas coisas de bet e tal, coisas que atrapalham a visualização, aquilo desaparece. E uma coisa que eu não falei no início, que é maneiro de falar, o Surf Guru ele é pernambucano, ele surgiu na verdade, o Surf Guru surgiu em 2000, mas o Gabriel, fundador do Surf Guru, que é de Recife,
ele criou o Solfax em 94. Ele mandava previsão por fax, que ele foi o primeiro no Brasil a, de fato, achar as ondas onde estava dando onda sem ter que ir para a praia ver, né? Aí os amigos, pô, qual foi? Compartilha aí esse conhecimento. Aí ele começou a mandar por fax. Acho que eu até baixei aqui para mostrar para vocês como é que era só o fax. Vou abrindo aqui. E aí ele mandava por fax, achei aqui. É parecido, só que é em preto e branco. Aí, ó, como é que era o Solfax. Então, e aí em 2000 ele aprendeu a programar e fez o Surf Guru, o site do Surf Guru. E o Surf Guru hoje cresceu e está todo mundo aí até hoje usando o Surf Guru, apesar da linguagem Windows 95. Um dia a gente ainda vai atualizar nosso visual, mas ainda a gente ainda está com esse visual super retrô aí, Windows 95. Mas o que importa é o conteúdo, né? A previsão é boa mesmo. É isso, galera. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Patrocínio Prefeitura do Rio, Secretaria de Integração Metropolitana e Programa Integra Rio.